A gente vai ler Gênesis 27. Gênesis 27. Se você é novo por aqui, te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho. E aqui na descrição vai estar o link desse quadro que a gente está fazendo, que todo dia a gente está estudando um capítulo da Bíblia de forma linear, do início ao fim. A gente vai estudar a Bíblia todo dia um capítulo. Hoje, Gênesis 27, que diz assim: Quando Isaac envelheceu e os seus olhos se enfraqueceram, a ponto de não mais poder ver, ou seja, ele ficou cego por conta da idade, chamou Esaú, seu filho mais velho, e lhe disse: Quero que você preste atenção que o capítulo aqui não vai dizer Esaú, seu primogênito, e sim Esaú, seu filho mais velho. Por quê? Porque Esaú não é mais o primogênito, porque ele vendeu o direito de primogenitura dele por um ensopado de lentilhas. Tá? Então, ele não é mais o primogênito, mesmo que seja o irmão mais velho. O filho primogênito é o filho mais importante da casa, que é o primeiro em classe, ele é o mais importante. E ele é o primeiro em ordem também, porque esse título de primogênito é o filho mais velho, o primeiro que nasce. Como eu disse, representa o vigor do pai. Tá? Mas Esaú, quando ele estava voltando de uma caça com fome, e Jacó estava preparando esse ensopado, esse ensopado, Esaú, com fome e pensando com a barriga, com seu instinto, ele vendeu, né? Jacó, ele foi astuto e ele falou assim: eu te dou esse ensopado se você me dá seu direito de primogenitura. Aí Esaú falou assim: pra que eu quero ser o primogênito? E aí trocou, ele vendeu o título de primogênito. Então, primogênito agora é Jacó, que é o mais moço, mais novo. Esaú, seu filho mais velho, lhe disse: Meu filho. Esaú respondeu: Aqui estou. O pai lhe disse: Estou velho e não sei o dia da minha morte. Pegue agora as suas armas, a sua aljava e o seu arco, está vendo que ele é flecheiro. Vá ao campo e apanhe para mim alguma caça. Faça uma comida saborosa, como eu aprecio, e traga aqui para mim, para que eu coma e abençoe você antes que eu morra. Rebeca esteve escutando enquanto Isaac falava com Esaú, seu filho. E Esaú foi ao campo para apanhar caça e trazê-la. Então Rebeca disse a Jacó, seu filho: Vamos relembrar que a gente tinha um problema de preferências aqui. Isaac gostava mais de Esaú, porque era o caçador. E Isaac gostava de comer as caças que Esaú trazia. Já Rebeca gostava mais de Jacó. Então, ela ouviu isso que Esaú falou para que Isaac falou para Esaú ir caçar e trazer uma comida gostosa. E abençoe o filho antes de morrer. Então Rebeca disse a Jacó, seu filho: Ouvi seu pai falar com Esaú, o seu irmão. Ele disse: Traga uma caça e faça uma comida saborosa para mim, para que eu coma e o abençoe na presença do Senhor antes que eu morra. Agora, meu filho, escute as minhas palavras e faça o que eu lhe ordeno. Olha só como ela é manipuladora. Ela vai enganar o marido e ela fala logo para Jacó: Eu é que estou mandando. Versículo 9. Vá ao rebanho e traga-me 2 bons cabritos. Deles farei uma saborosa comida para o seu pai, como ele aprecia.
Você a levará ao seu pai para que a coma e o abençoe antes que ele morra. Mas Jacó disse a Rebeca, sua mãe: Esaú, meu irmão, é um homem peludo, e eu sou um homem de pele lisa. Se meu pai me apalpar, passarei a ser visto por ele como zombador, e trarei sobre mim maldição e não bênção. Olha só, a perversidade de Jacó. Só que já deve ter passado muitos anos dele ter comprado a primogenitura do irmão. E ele não sentiu um pingo de pena por isso. E se arrependeu por ter comprado por um preço tão baixo, um ensopado. Fala assim, não, vou deixar o direito de primogenitura, vou devolver a primogenitura para ele, vou vendê-la de novo. Não. A desculpa que ele dá não é que isso é errado. Ele não fala para mim, não, mãe, é errado isso que eu fiz. Não. A desculpa que ele dá é, não dá para enganar meu pai, porque eu e meu irmão somos diferentes. Eu sou liso, ele é peludo. E meu pai vai me amaldiçoar por isso. Versículo 13. A mãe respondeu: Caia sobre mim essa maldição, meu filho. Faça somente o que eu digo. Vá e traga os cabritos para mim. Ele foi, pegou os cabritos e os trouxe à sua mãe, que fez uma saborosa comida como o pai dele apreciava. Depois, Rebeca pegou a melhor roupa de Esaú, seu filho mais velho, roupa que tinha consigo em casa, e vestiu Jacó, seu filho mais novo. Com a pele dos cabritos cobriu-lhe as mãos e a lisura do pescoço. Então ela pegou uma roupa de Esaú, de manga longa, pegou a pele dos cabritos que ela tinha preparado para Isaac e cobriu as mãos e o pescoço, que até o pescoço de Esaú era peludo. Versículo 17. Então entregou a Jacó, seu filho, a comida saborosa e o pão que havia preparado. Jacó foi a seu pai e disse: Meu pai. Ele respondeu: Fale, quem é você, meu filho? Jacó respondeu ao seu pai: Sou Esaú, seu filho primogênito. Fiz o que o senhor ordenou. Levante-se, por favor, sente-se e coma da minha caça, para que depois o senhor me abençoe. Isaac perguntou ao seu filho: Como foi que você conseguiu achar a caça tão depressa, meu filho? Ele respondeu: Porque o Senhor, seu Deus, a mandou ao meu encontro. Ele coloca Deus no meio ainda. O Senhor, seu Deus. Então Isaac disse a Jacó: Chegue mais perto para que eu o apalpe, meu filho, e veja se você é meu filho Esaú ou não, porque ele está achando a voz de Jacó. Jacó se aproximou de Isaac, seu pai, que o apalpou e disse: A voz é de Jacó, mas as mãos são de Esaú. E não reconheceu, porque as mãos realmente estavam peludas como as de seu irmão Esaú. Ou seja, as mãos de Esaú eram peludas igual um cabrito. E o abençoou. Versículo 24. Então perguntou: Você é mesmo meu filho Esaú? Ele respondeu: Eu sou. Então disse: Traga isso para perto de mim, para que eu coma da caça de meu filho e o abençoe. Jacó levou até ele e o pai comeu. Trouxe-lhe também vinho e ele bebeu. Então Isaac, seu pai, lhe disse: Venha cá e me dê um beijo, meu filho. Ele se aproximou e o beijou. Então o pai aspirou o cheiro da roupa dele e o abençoou. Ele disse: Eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo, que o Senhor abençoe. Deus lhe dê do orvalho do céu e da exuberância da terra, e fartura de trigo e de vinho. Coloca aí, marca. Essa é a bênção que Jacó está recebendo. Isaac está abençoando a Jacó, achando que é Esaú. A gente tem que ter em mente que a soberania de Deus controla todas as coisas. E o plano de Deus é com o Messias. E o Messias ele descende de Jacó. E o filho mais velho não é Jacó, é Esaú. Essa bênção deveria ser para Esaú. Mas Deus ele controla todas as coisas. E ele usa até a maldade do coração das pessoas
para cumprir os seus planos. Então, por meio disso, Deus vai passar toda a bênção de Isaac para Jacó, que vai ser o ancestral do Cristo, que é o descendente de Abraão. E aí ele diz assim, fartura de trigo e de vinho. O trigo é o que faz o pão. Então aqui está falando da ceia. Versículo 29. Que povos sirvam você. Está falando de Cristo reinando sobre toda a terra. A gente tem que ler a Bíblia interpretando da forma que ela mesma se interpreta. Em Gálatas, a gente vai chegar lá daqui a alguns anos, a gente fala que o descendente de Abraão é Cristo, que a descendência de Abraão é Cristo. Essas promessas para a descendência de Abraão, é Cristo que cumpre. Então, povos sirvam você, não está falando dos povos servir o povo judeu. Está falando dos povos servir a Cristo, porque Cristo vai reinar em toda a terra. Que povos sirvam você e nações o reverenciem. Que você seja senhor de seus irmãos, é Cristo, sendo senhor até mesmo dos seus irmãos israelitas, judeus. E os filhos de sua mãe, que são os irmãos dele, se curvem diante de você. Maldito seja quem o amaldiçoar e bendito quem o abençoar. Veja que isso não é para Jacó. Isso é para Cristo. Jacó não tem irmãos, Jacó só tem um irmão. Rebeca não tem 3 filhos, só tem 2. Então os filhos, os irmãos dele, os filhos de sua mãe, está falando de alguém que tem mais irmãos. Maldito seja quem o amaldiçoar e bendito quem o abençoar. Versículo 30. E aconteceu que, depois que Isaac abençoou Jacó, e este tinha acabado de sair da presença do seu pai, ele saiu logo, né? Chegou Esaú, seu irmão, vindo da sua caçada. E ele também fez uma comida saborosa e a levou ao seu pai, e lhe disse, levante-se, meu pai, e coma da caça de seu filho, para que o Senhor me abençoe. Então Isaac, o pai dele, perguntou, quem é você? Ele respondeu, sou seu filho, seu primogênito. Sou Esaú. Isaac estremeceu, sentindo uma violenta comoção, e disse, mas então quem foi aquele que apanhou a caça e trouxe para mim? Eu comi tudo, antes que você chegasse, o abençoei, e ele será abençoado. Ao ouvir tais palavras de seu pai, Esaú deu um grito, cheio de amargura, e disse, abençoe também a mim, meu pai. Mas Isaac respondeu, seu irmão veio e com astúcia tomou a bênção que era sua. Esaú disse, não é com razão que ele se chama Jacó, pois já 2 vezes me enganou. Tirou meu direito de primogenitura, não é verdade? Ele não tirou. Ele mesmo, Esaú mesmo que vendeu por um ensopado. Tirou meu direito de primogenitura e agora tomou a bênção que era minha. Isso é verdade. Mas na verdade essa bênção era dele. Porque agora ele é o primogênito. Então ele não está errado. Ele pode ser astuto, pode ser esperto, mas ele não está errado. Errado nessa história foi quem vendeu a primogenitura. E perguntou, então o Senhor não reservou nenhuma bênção para mim? Da mesma forma que Abraão teve vários filhos, mas Abraão deu e constituiu Isaac, herdeiro de tudo. E passou Isaac todas as coisas dele, e não aos outros irmãos, embora aos outros filhos ele tinha dado presentes, mas tudo que tinha herança ele deu para Isaac. Isaac também deixou toda a sua herança para seu primogênito, que era Esaú, mas agora é Jacó. Ele passou para Jacó achando que era Esaú. E aí, Esaú pergunta, não tem nenhuma bênção para mim? E aí, olha a bênção que restou para Esaú. Versículo 37. Isaac respondeu a Esaú, eis que o constituí senhor sobre você, e fiz com que todos os parentes sejam servos dele, de trigo e de vinho suprir. Assim, o que posso fazer por você, meu filho? Esaú disse a seu pai, será que o senhor, meu pai, tem somente uma bênção? Abençoe também a mim, meu pai.
E levantando Esaú a voz, chorou. A Bíblia vai falar em Hebreus, quando a gente chegar lá no final, que Esaú ele rejeitou sua primogenitura, mesmo que depois ele tivesse buscado com lágrimas. A gente viu que Esaú ficou comovido, ficou cheio de amargura, ele ficou amargo, ele ficou completamente acabado, destruído por dentro, emocionalmente. E agora ele chorou. Versículo 39. Então Isaac, seu pai, disse: sua habitação será longe dos lugares férteis da terra, longe do orvalho que cai do alto. Você viverá da sua espada e servirá ao seu irmão. A gente tem que lembrar que Esaú, ele é pai dos árabes. Tá? E o povo árabe vive de sua espada. Tá? Você viverá da sua espada e servirá ao seu irmão. Quando, porém, você se libertar, sacudirá do seu pescoço o jugo dele. Esaú passou a odiar Jacó por causa da bênção com que seu pai o tinha abençoado. E disse em seu íntimo: os dias de luto por meu pai se aproximam. Então matarei meu irmão Jacó. Olha o nível de amargura que ficou em Esaú. Ele já está pensando na morte do pai. Ele tá falando: meu pai está perto de morrer. E quando acabar o luto, eu vou matar meu irmão. Versículo 42. Chegaram aos ouvidos de Rebeca essas palavras de Esaú, seu filho mais velho. Mais uma vez não disse seu primogênito, sim, seu filho mais velho. Algum escravo, algum servo deles lá, deve ter ouvido isso, embora Esaú disse em seu íntimo, mas alguém ouviu. Ele pensou alto demais e contaram a Rebeca. Então ela mandou chamar Jacó, seu filho mais moço, e lhe disse: eis que o seu irmão Esaú se consola fazendo planos para matá-lo. Agora, pois, meu filho, ouça bem o que vou dizer. Levante-se e fuja para a casa de Labão, meu irmão, em Harã. Fique com ele alguns dias até que passe por outro seu irmão. Mas não vai ser alguns dias que vai passar. E cesse o rancor dele contra você e se esqueça do que você lhe fez. Não vai esquecer rápido em dias, não. Quando isso acontecer, enviarei alguém para trazer você de volta. Não posso perder os meus 2 filhos no sorinho. Então ela reconheceu que já perdeu Esaú. Esaú deve odiá-lo agora também. E aí ela falou: não vou perder Jacó também. Versículo 46. Então Rebeca disse a Isaac: estou aborrecida da vida por causa das filhas de Et, que são as noras dela. Lembra que Esaú casou com 2 filhas dos heteus, né? 2 eteias, melhor dizendo. Talvez elas fossem até netas de Et. Então Rebeca disse a Isaac: estou aborrecida da vida por causa das filhas de Et. Se Jacó tomar esposa dentre as filhas de Et, tais como estas, as filhas desta terra, de que me servirá a vida? Bom, a gente termina esse capítulo. Essa novela continua, vai ficar bem legal, cada vez mais interessante. E se você gostou, curta esse vídeo, comenta o que você achou, compartilha com mais pessoas para elas virem estudar a Bíblia com a gente. Vamos fazer uma revolução, um avivamento da palavra de Deus. Se inscreva no canal, ative o sininho e até a próxima.